O evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 3, escreveu o seguinte: Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. O que esse escritor do Evangelho de Lucas nos quer dizer é que, devido aos vários relatos acerca da vida de Jesus que havia naquela época, ele decidiu então fazer uma investigação, uma pesquisa apurada a respeito do que era verdadeiro, do que era falso, e colocar essa pesquisa, essa investigação por escrito e enviar então por escrito aos irmãos para que eles pudessem ter a plena certeza da verdade acerca de Jesus Cristo, acerca daqueles acontecimentos que ocorreram naquela época. Isso nos mostra que o livro de Lucas é fruto de pesquisa. Lucas realizou uma investigação, uma pesquisa, e colocou essa pesquisa por escrito, e é o resultado que nós temos hoje no Evangelho de Lucas, na Bíblia Sagrada. Isso nos mostra que Deus nos ensina e que Deus traz a verdade através de investigação, através de pesquisa. Porque muitas das doutrinas que nós temos hoje não resistem a uma pesquisa. Se formos pesquisar, se formos investigar a origem dessas doutrinas que aí estão, nós vamos descobrir que muitas dessas doutrinas não têm amparo na Bíblia e nem na história. O dízimo é uma delas. Não é porque o dízimo é pregado há vários séculos, há vários anos, que seja uma doutrina verdadeira. Não é a doutrina ter sido pregada por muitos anos que faz ser verdadeiro. Não é o tempo que torna algo verdadeiro, mas o que torna algo verdadeiro, no caso uma doutrina, é o amparo que ela tem na Bíblia, é o apoio. E para que nós possamos descobrir a verdade, a origem do dízimo, nós temos que fazer também pesquisas. Qual a origem desse dízimo que aí está? Porque 99% de todas as igrejas cobram dízimo. Aonde originou esse dízimo? Eu estou aqui com o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, uma obra composta de 2 volumes, cerca de 2.600 páginas, uma obra que foi escrita na Alemanha, que consumiu 10 anos de trabalho de uma equipe composta de professores, teólogos, mestres de teologia, doutores de teologia, missionários, padres, pastores, todas as pessoas, exegetas, pessoas conhecedoras da Escritura, pessoas que conheciam as línguas originais do grego, do hebraico. Então essa equipe reúne na Alemanha e passa 10 anos fazendo então uma pesquisa, uma investigação de todos os assuntos bíblicos. E coloca então essa pesquisa em forma de obra que nós vemos aqui, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, onde contém mais de 3.600 palavras gregas, onde é analisada a origem dessas palavras, o significado na época, o significado atual, e onde se busca também na história a origem e a razão de se ter usado essa palavra, ou no caso de uma doutrina, aonde originou essa doutrina e por que ela chega até os nossos dias. E esse dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, aqui na página 601, falando sobre o dízimo, nesse verbete que trata do assunto do dízimo, esses mestres de teologia, esses teólogos, esses exegetas, essas pessoas que escreveram esse dicionário, eles foram na origem do dízimo, que é no Velho Testamento. Ali começa explicando que o dízimo, ele significa 10%. O dízimo foi dado para os levitas, na época da nação de Israel. E a nação de Israel havia um templo, que a sede dele era em Jerusalém. E esse templo tinha levitas, tinha sacerdotes. E esses levitas e sacerdotes, eles eram comparados a funcionários públicos, que eles eram dedicados à obra de carregar os utensílios de Deus e de fazer sacrifícios. E esse dízimo, então, era para sustento dos levitas que não tinham nem herança e nem propriedade. E enquanto houvesse o templo, deveria, então, se dar o dízimo. Mas o dízimo também é explicado que é dado
aos órfãos, às viúvas e aos forasteiros. Então, esse dicionário trata do dízimo desde a sua origem, passando pela nação de Israel, e aqui na página 601, quando o dízimo chegou até o Novo Testamento, nós temos que entender que a Bíblia é composta de dois testamentos, o Velho e o Novo. O dízimo faz parte do Velho. E o Velho Testamento termina com a morte de Cristo. Iniciando então o Novo Testamento, que quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos e a partir dali inicia a igreja, esse dicionário, aqui na página 601, passa a dizer o seguinte: o dízimo na igreja primitiva. Nos escritos dos pais apostólicos e dos apologistas, não aparecem as palavras comuns para o dízimo. Mesmo assim, a contribuição ainda continuou sendo uma parte da adoração cristã primitiva. Justino Mártir observa que cada domingo, aqueles que prosperavam e têm esta vontade, contribuíam cada um na quantidade que queriam. Aquilo que é coletado é depositado com o presidente, e ele cuida dos órfãos e das viúvas e dos necessitados, e aqueles que estão presos e dos forasteiros que habitam entre nós. Irineu considerou o dizimar uma lei judaica que não se requer dos cristãos, porque os cristãos receberam a liberdade e devem, em consequência, dar sem constrangimento externo. Orígenes considerava que o dízimo era algo que deveria ser ultrapassado, de longe, pelos cristãos nas suas distribuições. Sendo assim, para os antigos pais da igreja, bem como para os escritores do Novo Testamento, o dízimo era coisa do passado. Agora, um novo princípio para as dádivas os guiava e os impulsionava a compartilhar a bondade de Deus e a compulsão interna do Espírito Santo. Ou seja, o que aqui está dizendo é que na igreja que surgiu a partir de Atos, com a descida do Espírito Santo, não se praticava o dízimo. O dízimo era coisa do passado. Ali o que se praticava era distribuição, contribuição e aquilo que Paulo escreveu nas cartas. Cada um contribua conforme propôs no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então veja que o dízimo não fazia parte da igreja primitiva. Os cristãos, então, tinham o costume de contribuir e de distribuir aquele que tinha mais com aquele que tinha menos. Ou seja, havia um contrabalanceamento. Quem tinha mais supria aquele que tinha menos. E a igreja, então, era mantida por contribuições, por donativos. E de onde, então, surge esse dízimo que nós vemos aqui hoje? Que praticamente 99% das igrejas prega esse dízimo. Esse dicionário continua. Nota-se que nesse período primitivo da história da igreja, a contribuição ainda era voluntária. Relacionava-se diretamente com o caso de uma pessoa ter prosperado na mão de Deus ou não. E era principalmente para socorrer os pobres. Então veja que a contribuição era voluntária, de acordo com a prosperidade de cada um. Quem prosperou muito dá muito, quem prosperou pouco dá pouco. E o objetivo era socorro aos pobres. Não era para sustentar um clero. Não era para sustentar uma liderança. A liderança tinha os seus trabalhos. Era para socorrer os necessitados. Por isso nós vemos lá Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz: semeou, deu aos pobres, a sua justiça permanece. Continuando. Pouco ou nada se dizia sobre como se sustentava os clérigos e a igreja. Supõe-se que eram mantidos pelas ofertas voluntárias das pessoas as quais administravam. Mais tarde, porém, o dízimo foi reintroduzido como meio de sustentar a igreja. Foi reintroduzido de início com a ajuda de passagens do Novo Testamento, tais como Mateus 10:10, Lucas 10:7, 1 Coríntios 9:3 e 4, etc. E numa base voluntária. Finalmente, porém, foi necessário o poder da lei civil para impor aquilo que a instrução não conseguiu levar a efeito. O famoso decreto de Carlos Magno, 785 d.C., já não dava ao povo uma opção. Eram tributados para o sustento da igreja, quer gostassem, quer não. Então aqui nós vemos esse dicionário internacional de teologia do Novo Testamento dizer que esse dízimo que aí está hoje, ele chegou até nós através de um decreto do imperador Franco Carlos Magno, que no ano de 785 passou então a obrigar as pessoas a dizimar para a igreja.
E nesse caso já era a Igreja Católica, porque nós sabemos que a Igreja Católica apareceu e surgiu depois de Constantino no século III. Então esse dízimo que aí está hoje não é um dízimo bíblico, é um dízimo que foi imposto por meio de um decreto desse imperador no ano de 785, e a partir daí os cristãos, aqueles irmãos, não tinham mais opção. Eles eram obrigados a dizimar, porque caso contrário tinham seus bens confiscados ou poderiam ser até presos. E nesse caso já não era mais uma comunidade de cristãos, já era Roma, já era a Igreja Católica dominando o povo através dos seus clérigos e através da união com o imperador, que a Igreja uniu com o Estado e passou então ela e o Estado exigir os 10% como obrigação, como uma lei. Então aí está a origem desse dízimo que aí está hoje, não é bíblico. Ele veio de um decreto do imperador Carlos Magno que aconteceu no ano de 785. Então veja que são os próprios teólogos, os próprios clérigos, os doutores, os exegetas, os pastores, os missionários, aqueles que contribuíram com essa obra, que foram pessoas de todos os continentes, tanto do continente sul, do norte, todos os continentes, reuniram e escreveram essa obra. Então esses teólogos, eles sabem da história, que o dízimo não é bíblico. Esse dízimo que aí está hoje não é bíblico. Esse dízimo que aí está hoje veio desse decreto que aconteceu no ano de 785, através da união da Igreja Católica com o Estado, e se tornou então um imposto e chegou até hoje.